43, a gente segue acompanhando todos os detalhes desse 7 de setembro, quarta-feira, por diversos lugares do Brasil, capitais diferentes, principalmente Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora 9h43. Amanda, o Lula postou agora há pouco 200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar a sua bandeira, sua soberania e democracia. Bom dia. Aí eu te pergunto de novo, então, deve hoje acontecer manifestações, participações de grupos de esquerda também pelo país, mesmo utilizando, claro, a bandeira que é de todas do Brasil? Se houvesse, eram atos menores, não tem havido convocação nesse sentido, Adriana, justamente porque isso se transformou num grande palanque eleitoral à data do presidente Bolsonaro. Sabe o que é paradoxo? O paradoxo é passar 25 anos, 28 anos, dos quais pelo menos 25 sendo eleito pelas urnas eletrônicas, sem nunca ter contestado o resultado dessas eleições e dizer que esses resultados, que as urnas não funcionam ou que o sistema eleitoral não é legítimo. Numa tentativa de já arranjando uma vacina, um antídoto para contestar um possível resultado que lhe seja desfavorável. Isso é paradoxo. O paradoxo é ser eleito de forma democrática e tentar corroer o regime por dentro, pregando golpe contra as instituições, atacando o STF. Paradoxo é sair às ruas para se manifestar com faixas atacando o Supremo Tribunal Federal, com discurso contra as instituições, com cartazes pedindo que o Congresso Nacional seja fechado, que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal sejam destituídos, fazendo um discurso dizendo que não aceitará decisões judiciais, chamando ministros do Supremo de canalha, pedindo para que outro ministro enquadre, que o presidente do STF enquadre os seus ministros. Paradoxo é 2, 3 dias depois assinar uma carta redigida pelo ex-presidente da República, Michel Temer, dizendo que sim, respeita as instituições e que o ministro Alexandre de Moraes é um grande professor e jurista, pedindo escusas, para usar um termo do ex-juiz Sérgio Moro. Isso é paradoxo. Paradoxo é sempre ter sido eleito no seio da democracia, sendo amante da ditadura militar, dizendo que as pessoas de esquerda deveriam ser fuziladas, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ter sido fuzilado. Paradoxo é na cerimônia de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, enaltecer Carlos Brilhante Ustra, um dos mais notórios, se não o mais notório, torturador da ditadura, chefe do DOI-CODE. Isso é paradoxo. Paradoxo é se dizer amante da liberdade e da democracia, mas sem ter amado um regime de ditadura autoritário, golpista. Isso é paradoxo. Paradoxo é não respeitar os outros poderes. A gente vive numa democracia por um presidente que ama a ditadura e que é autoritário. E que insufla atos e manifestações que têm um teor autoritário, que têm um teor golpista, sim. Golpista nas palavras, nos discursos e principalmente tentando sempre romper com as instituições, desacreditando o nosso sistema eleitoral e atacando o Poder Judiciário. Perfeito. Estamos acompanhando imagens ao vivo de Brasília, esse desfile que acontece na esplanada dos ministérios. Desfile esse que começou às 9 horas da manhã, presidente Jair Bolsonaro acenando para os estudantes e também os militares que participam desse evento. Ao lado do presidente, o empresário Luciano Hang e do lado direito, a primeira-dama Michele Bolsonaro. Várias autoridades e lideranças e políticos participam desse evento no palco com o presidente Jair Bolsonaro, que chegou nesse carro, um Rolls Royce presidencial conversível, ele que estava ao lado da primeira-dama e também várias crianças nesse carro que é do ano de 1953. Agora vamos acionar a repórter Beatriz Manfredini, de São Paulo, para trazer informações sobre essa celebração do dia 7 de setembro. Bia, você está com a capa de chuva, tempo instável, e essa situação acabou afastando as pessoas? Conta para a gente. Bem-vinda de volta.
Olha, Daniel, já tem mais de 1h30 que chove sem parar aqui na Avenida Paulista e a chuva está apertando cada vez mais. Isso não afastou totalmente os manifestantes. Tem um grupo já de pessoas reunidas embaixo do MASP, no que as pessoas chamam de vão livre do MASP, né? A gente consegue observar eles aqui. Nós também estamos abrigados embaixo de um ponto de ônibus, porque chove mesmo bem forte neste momento. Então as pessoas estão ali usando capas de chuva e as cores verde e amarelo embaixo do vão livre do MASP para tentar ficar com alguma proteção. Também aqui a gente já tem a presença grande da polícia, tem carros circulando e também policiais andando a todo momento. A gente lembra que hoje o policiamento está reforçado aqui na região e agora a gente vê que os caminhões já começaram a chegar, já tem caminhões estacionados ao MASP. Esse é o ponto onde a manifestação deve acontecer aí de forma maior, com maior concentração de pessoas, aqui do MASP até a Rua Peixoto Gomide. Ali tem outro caminhão já posicionado e é ali que Tarcísio Gomes de Freitas, o ex-ministro e atual candidato ao governo do estado de São Paulo, deve discursar por volta das 11 horas. Então a concentração aqui está marcada para começar por volta das 10 da manhã e a manifestação de fato às 2 horas da tarde. Mas a gente ainda não vê uma concentração tão grande de pessoas, isso realmente porque está chovendo bastante, então tem muita gente abrigada, mas a gente consegue ver a chegada assim já de alguns apoiadores, todos de capas de chuva, de guarda-chuva, dando aí um lugar a ficar escondido, Daniel. Tá certo, Beatriz Manfredini trazendo as informações das celebrações do dia 7 de setembro na Avenida Paulista, centro da capital. Situação um pouco diferente de Brasília, porque o mau tempo acaba afastando as pessoas, mas é importante lembrar que os atos principais irão ocorrer a partir das 2 horas da tarde e a gente observa uma concentração pequena em frente ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Adriana. Situação bem diferente, hein, Daniel, de Brasília. Olha só, as comemorações, os festejos, as apresentações não param por lá, em frente à esplanada dos ministérios. Uma multidão acompanha as celebrações. Nesse momento, mais um desfile, mais uma apresentação. Aí em destaque, uma bailarina bem fantasiada, também com uma roupa bonita, fazendo sua apresentação, com bastante policiamento ao redor também, e a participação do público, em especial atrás desses gradeados que a gente vê, uma área coberta, separada para a população, muita gente, todo mundo de verde e amarelo, e um forte policiamento no local também. Chove em São Paulo, tempo seco em Brasília e nublado, até um tempo agradável, quem sabe, para as comemorações, melhor do que aquele sol forte, também com tempo seco, característicos de Brasília. Os meteorologistas até recomendavam garrafinha d'água no bolso para quem estiver em Brasília para não passar mal. Aí no destaque, Centro Educacional 01 do Itapuã, Colégio Cívico-Militar, é quem vai passando agora na avenida, em marcha militar. Esse grupo vestido de calça azul marinho, camiseta verde, muitas mulheres também entre as pessoas que vão desfilando nas ruas. E o destaque agora para Michele Bolsonaro aplaudindo a apresentação ao lado do marido, o presidente Jair Bolsonaro, e muitas crianças também em Brasília. Daniel, os pais responsáveis resolveram levar a garotada para ver se divertem um pouquinho nessa manhã de feriado. É importante também para que as crianças possam entender um pouco da história desse país e, como você bem lembrou, Adriana, várias escolas, né, centros de ensino, alguns militares ou não, participando, e certamente os familiares desses jovens, dessas crianças que participam desse evento acabam ficando ali às margens da avenida para prestigiar esse evento. Agora, o Centro de Ensino Fundamental 02 do Guará, também do Distrito Federal. Então, muitos jovens, muitas crianças e adolescentes participando desse desfile de 7 de setembro em Brasília. E aí na imagem o presidente Jair Bolsonaro escutando alguma coisa que Luciano Hang, o empresário, fala neste momento. Agora uma imagem aérea dos jovens participando desse desfile e acenando para as pessoas, inclusive com alguns coordenadores, integrantes das Forças Armadas. A hora certa na Jovem Pan News, 9h52. Lembrando que mais cedo um pouquinho hoje, Daniel, os primeiros minutos desta quarta-feira foram marcados em Brasília por fogos de artifício verdes e amarelos que iluminaram o céu da capital federal. Show para marcar as comemorações desse ano, desse bicentenário. E de acordo com o Ministério do Turismo, seriam 7 minutos de espetáculo, porém os fogos duraram
demorar um pouco mais de 2 minutos. E aí, mais uma apresentação que deve certamente estar fazendo a alegria, distraindo bastante todos que estão no local em Brasília acompanhando. Muita dança, muitas crianças, coreografia e muitos militares. A gente percebe que venta em Brasília também pelo posicionamento das bandeiras nos postes. E aí mais um grupo, mais um centro de ensino fundamental da capital federal. Dessa vez agora as moças estão desfilando com alguns rapazes também, com saias, colãs. Foi tudo bem preparado, hein, Daniel? Não foi nada decidido de ontem para hoje, né? A apresentação está caprichada. Sem dúvida alguma. Uma data muito importante, né? As escolas se preparam, é importante justamente compartilhar com os jovens um pouco da história do Brasil e, afinal, uma data especial, 200 anos da independência. E a gente lembra também que essa celebração em Brasília, que é muito tradicional, ela está sendo realizada após 2 anos de um hiato aí por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. E aí uma festa muito especial. Agora os jovens do Centro Educacional 416 de Santa Maria, uma escola militar, os jovens participando, fazendo aquela marcha tradicional dos militares e sendo aplaudidos por todas as pessoas que participam desse evento de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. E eu quero chamar a atenção também para as pessoas que acompanham nessa tomada geral, muitas pessoas acompanhando as margens da avenida. Então, na avenida, o desfile propriamente com os estudantes, com os militares, com os pracinhas e os veículos militares e as margens, a população do Distrito Federal prestigiando. Então, o trânsito está fechado em toda a região, aí no plano piloto. Então, as pessoas que se dirigiram, elas precisavam parar em alguns estacionamentos nas imediações e iam a pé, uma organização e também uma segurança especial para esse evento. E aí, nessa imagem, as jovens, né, com uma roupa bonita, azul também, com um cachecol. Como é que se... Adriana, você que é especialista em figurino. Legal, não é? Bacana, muito bonito mesmo, essas crianças. Como se fossem de penas amarelas enroladas exatamente, no pescoço. Enaltecendo e exaltando as cores da bandeira nacional, esses jovens estudantes das escolas do Distrito Federal. Adriana. E foram 2 anos, né, Daniel? Afinal de contas, sem comemorações do 7 de setembro, devido à pandemia, né, que tanto mexeu com as nossas vidas, mas, felizmente, finalmente, nessa quarta, o desfile cívico-militar, que é esse que a gente acompanha nesse momento, volta a ocupar a esplanada dos ministérios. São esperadas cerca de 4.600 pessoas para participar do evento, incluindo, a gente não pode negar, tem acompanhado mais de 3.000 militares. E aí, quem participa? Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, integrantes do programa Força no Esporte. A gente viu alguns atletas, inclusive, acendendo uma tocha e mirando ela na frente do presidente Jair Bolsonaro, que acompanha todo o desfile de um local especial. Ex-integrantes das Forças de Paz participam também. E o presidente Jair Bolsonaro, claro, que já está desde bem cedinho acompanhando ao lado de outras autoridades. Desde o início da manhã já as arquibancadas também que a gente vê aí ao fundo da avenida estão montadas na esplanada e estão bastante cheias, né? Lembrando que a Jovem Pan hoje, ao longo de toda a quarta-feira, acompanha o passo a passo, minuto a minuto, de todas as comemorações desse especial 7 de setembro. Os nossos comentaristas, antes de terminar o Jornal da Manhã, hein, Daniel, precisam dar um último olá, uma última opinião aqui pra gente? Com certeza. Roberto Mota, começo com você para finalizar, para arrematar essa edição do Jornal da Manhã. Do que você viu, gostou desse desfile de 7 de setembro em Brasília e qual é a sua expectativa para os demais atos programados para as principais capitais do país? A minha expectativa é de uma festa muito bonita, marcante e que seja muito significativa na história do país. Eu estou impressionado com a beleza do evento, quero dar destaque ao protagonismo da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Vamos só lembrar que num gesto inédito nas posses presidenciais, na posse do presidente Jair Bolsonaro,
A primeira-dama discursou em Libras, aquela linguagem especializada para os surdos. Quero ressaltar a grande presença de mulheres no desfile, muitas crianças, a grande quantidade de bandeiras, o simbolismo da presença de Luciano Hang lá, Luciano que teve as suas redes sociais canceladas, redes que tinham milhões de seguidores. E eu vou fazer uma última recomendação: quando as câmeras fizerem closes, vejam a expressão das pessoas. São expressões de alegria, de satisfação, de orgulho, de sentimento de pertencimento. É preciso muita ideologia para olhar isso e achar isso uma coisa ruim. Amanda Klein. Apesar da presença constante da primeira-dama, não adianta muito se o presidente da República continua atacando as mulheres, né, como fez ontem aqui na Jovem Pan. Mas, enfim, ele continua com uma rejeição expressiva entre o eleitorado feminino. A primeira parte do evento é uma parte mais institucional, a parte da celebração, da tradição, da história, da marcha cívica militar. E a segunda parte do evento, que eu acho que a gente realmente precisa ficar de olho, prestar atenção. Primeiro, no finalzinho em Brasília, o presidente Bolsonaro deve falar, então ficar atento ao tom do discurso, qual será o tom do discurso que ele fará, se será algo mais ameno, mais moderado, como a ala política da sua campanha defende, ou então a outra ala mais ideológica, militante, vem insuflando o presidente para que ele faça algo, para que ele suba o tom, ou faça algo que possa atacar o STF. Então, acho que a gente tem que ficar bem atento para o tom desse discurso em Brasília. E depois, nessa segunda parte, que aí será um ato de campanha que se confunde com as Forças Armadas, o Exército, que lá ali no limite, no limiar da institucionalidade, aceitou mudar o evento de lugar. Tradicionalmente acontece no centro do Rio, na Praça Getúlio Vargas, vai ser no Forte Copacabana, vai ser na Praia de Copacabana, para atender a um pedido do presidente da República. E tem, obviamente, essa confusão indevida entre Forças Armadas e um ato de campanha, um palanque eleitoral. Vamos ficar atentos ao discurso também.